Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo com vocês mais uma receita. Então hoje um pão bem rústico, um pão bem rápido, aquele pão para fazer assim de última hora, super econômico, rápido e rústico. Vamos lá! O que eu vou precisar para este pão? Estou trabalhando com 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de açúcar, 10 gramas de sal, 5 gramas de fermento biológico e 50 gramas de banha. Aqui você pode estar utilizando outras gorduras caso você não tenha banha. Eu prefiro a banha, que deixa o meu pão mais macio por mais tempo, tá bom? Mas você pode substituir por um azeite, uma manteiga, o que você quiser e o que você tiver. Essa receita de pão não tem muito mistério, então são poucos ingredientes, poucas coisas, que vão deixar o meu pão bem rústico. E depois que eu fizer a massa, eu vou estar recheando esse pão, saborizando ele com linguiça colonial ou salame, para quem preferir, e queijo parmesão. Vou ralar e vou colocar no meu pão, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início então ao fermento. 5 gramas de fermento, vou colocar aqui 2 colheres de farinha de trigo, vou misturar ele bem. E aí, então, vou estar acrescentando água morna. Por que eu falo sempre em água morna? Porque aqui onde que a gente mora, tá bem frio. Agora, por exemplo, está 3 graus, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, se eu fizer o meu fermento com água fria, ele vai demorar muito mais tempo para crescer. Então, por isso que eu estou colocando água morna, mas é morna, bem morninha. É que nem se fosse fazer mamadeira de bebê, para quem tem bebê, para quem quer ter uma ideia. Comecei aqui com 250 ml de água, coloquei uns 50 mais ou menos, para hidratar o fermento. E agora então, vou misturar bem e vou deixar esse fermento crescer e se transformar numa esponja. Outro processo bem importante que eu considero para qualquer tipo de pão. Por quê? Porque às vezes o nosso fermento não está de acordo, ou ele não foi bem armazenado, ou então às vezes a gente traz do mercado e nem repara na data de validade. E às vezes ele já vai estar quase vencido ou mesmo vencido, e aí o seu fermento não vai crescer. Então, se o meu fermento não crescer aqui, eu não vou estragar os demais ingredientes. Então, por isso que eu acho bem importante sempre hidratar o fermento e fazer a esponja. Então, agora eu vou deixar ele parado por uns 10 minutos, porque hoje está frio, vai demorar um pouquinho mais. E depois eu volto para dar início ao nosso pão. Então, aqui, pessoal, meu fermento já cresceu. Olha, ele ficou nem 10 minutos. Já cresceu, tá uma esponja. Aqui eu tenho a farinha, vou colocar o açúcar, misturei, o sal, 10 gramas de cada, 10 de sal, 10 de açúcar e 50 ml de gordura, que no caso eu estou utilizando banha de porco. Mas você pode utilizar a gordura de sua preferência. Eu utilizo a banha de porco porque deixa o meu pão mais macio, mas isso é a critério de cada um, tá bom? Agora, então, vou colocar o fermento e, na sequência, a água, o necessário para que a minha massa solte da mão. Então, é uma receita bem básica de pão. Eu vou fazer um pão bem rústico, bem fácil de fazer, bem rápido. Tinha inicialmente 250 ml de água. Vou colocando e vou misturando. Então, bem simples de fazer. Aproveito e convido vocês a visitarem o nosso canal, a curtirem, a compartilharem, a conhecerem o nosso canal, na verdade, e
faça um bom uso de todas as nossas receitas. Não custa nada se inscrever, é de graça e vocês têm muito a ganhar, porque tem muitas receitas boas, dicas, plantações, consertos, reformas, tem bastante coisa para vocês. Então aqui agora já coloquei toda a água, a minha massa está praticamente pronta, vou amassar e já mostro para vocês. Então, agora que eu juntei toda a minha farinha, eu vou estar sovando essa massa. Sovando ela até que ela fique bem lisinha. Eu vou rasgando a massa. A massa tem que atingir o ponto de véu. Ou seja, o que é o ponto de véu? É quando você pega um pedaço da sua massa e você abre e ele não pode rasgar. Se eu abrir agora, vai rasgar, ó. Porque ela não foi sovada ainda. Então, depois eu mostro para vocês, quando eu sovar, como que ela vai ficar. Ela vai ativar o glúten da farinha e vai ficar em ponto de véu. Então, vou fazer isso por uns 10 minutos, 15 pelo menos, até a minha massa ficar bem lisinha. E já volto para mostrar para vocês daí. Então, meu pão está sovado. Deixa eu mostrar para vocês. Olha como que a massa fica lisinha. Tá bem macia e bem lisinha. Se eu cortar um pedaço aqui agora, vocês vão ver que eu consigo abrir ele sem rasgar que nem primeiro. Por quê? Porque eu sovei, eu ativei o glúten e a nossa massa ficou o ponto de véu, como chamamos, ó. Dá para ver minha mão aqui embaixo, ó. Ela abre e ela não rasga, tá? Então, é porque o ponto do véu atingimos o ponto véu, tá bom? Então, agora eu vou deixar a minha massa descansando um pouquinho, até que eu vou preparar o recheio feito com essa linguiça e esse parmesão. Vou deixar a massa aqui numa toalhinha coberta para não esfriar e já volto para rechear ela. Então, vamos fazer o recheio. Então, aqui, retirei a pele do salame e cortei ele grosseiramente. Agora, eu vou passar ele no processador, tá? E ralei o parmesão. Tenho 100 gramas de parmesão e 150 gramas de salame, tá bom? Vou processar e aí vou rechear o pão. Então, aqui agora, vou abrir um pouquinho a minha massa com a ajuda do rolo, para estar colocando o recheio, tá? A minha massa ainda não ficou 20 minutos descansando, foi só o tempo de eu estar triturando a linguiça ali e ralando o queijo, foi bem rapidinho. Então, eu vou estar colocando o recheio, e aí eu vou estar dobrando essa massa e abrindo mais algumas vezes, para que o recheio fique em toda a massa. Eu quero que fique um pão bem rústico. Não vou enrolar ele como rocambole, eu poderia estar enrolando. Mas não, eu vou misturar ele, vou deixar um pouquinho para colocar em cima. Vou misturar para que todo o recheio fique uniforme na massa. Aí vou colocar o queijo. Também vou reservar um pouquinho para colocar em cima. E aí aqui eu vou dobrar e vou estar abrindo o rolo mais algumas vezes, até que esse recheio pegue todo dentro da massa. Aí, então, vou deixar descansando mais um pouquinho, para depois bolear ele e colocar na forma. Então, aqui, pessoal, eu já abri ela várias vezes, fui abrindo e fui dobrando de novo, até que fique bem uniforme a sua massa, que o salame e o queijo fiquem espalhado em toda a massa, tá bom? Fiz isso várias vezes, tá? Então, você vai fazer o necessário de vezes para que fique por igual, tá? Então, agora sim, eu vou deixar descansando essa massa.
E aí depois eu vou pesar ela, vou bolear para colocar na forma. Lembrando então que eu sovei primeiro a minha massa por 15 minutos. Mas se você tiver um cilindro, ou mesmo com a ajuda do rolo, você pode estar sovando ela ou cilindrando de uma forma diferente ou até mais rápida, tá bom? Então, isso é apenas uma dica para passar para vocês, que às vezes você tem um cilindro em casa, você pode estar utilizando. Aí você não precisa ficar tanto tempo sovando. Então, feito isso, agora eu vou deixar ela descansando um pouco, para ela se desestressar, e aí depois eu vou moldar o meu pão e deixar crescer. Então, aqui a nossa massa já descansou por 20 minutos. Eu vou estar separando ela em 6 porções. Aí depois vocês pesam para fazer igual. Aqui eu tenho 1,70 kg de massas. Eu já pesei, deu 1,70 kg dessa receita. Então, aqui agora, eu vou estar boleando cada porçãozinha dessas. Tenho aqui uma assadeira de bolo, untada e enfarinhada, onde eu vou bolear a nossa massa e colocar naquela assadeira para que ela cresça. Então, eu estou fazendo só um pão, porque a minha família é pequena e eu tenho feito bastante pães. Se caso sua família for maior, faça a receita maior, faça 2 receitas, que aí vai estar atendendo a família toda. Então, eu estou fazendo uma receita reduzida para não ter tantas sobras, porque eu tenho feito várias receitas de pães e a gente não está vencendo comer. Então, por isso que eu estou fazendo menor. Por isso que eu sovei na mão também. Poderia ter feito uma receita inteira, aí eu ia estar passando no cilindro. Como era pouquinho, nem valia a pena. Então, são todos detalhes de uma receita, de uma massa, de um pão. Então, vou fazer só um pão para ele ficar bem bonito e é o suficiente para nossa família comer, para não ter sobras. Então, vou fazer isso e aí eu vou colocar essa forma dentro do forno com a lâmpada ligada, que o calor da lâmpada vai ajudar no crescimento, porque hoje está bem frio. Então, isso é uma dica para quem nesses dias frios, para fazer o seu pão crescer. Então, aqui estou chegando ao final das minhas bolinhas, todo o meu pão boleado. Você pode estar fazendo numa forma convencional também, das comum. Eu prefiro essa porque o pão fica mais bonito. Mas aí fica ao seu critério, a sua escolha. E o meu pão está pronto. Só vou esperar ele crescer e depois colocar assar. Então, imagino que vai 1h30 hoje para crescer. Então, agora vamos ver como está o meu pão. Vou retirar a toalhinha e olha ele aqui crescido. Então, isso é uma dica para vocês, agora que é frio, deixar a lâmpada do forno ligado. Ó. O meu forno está desligado, ó. Eu tô com a mão aqui dentro dele, tá desligado. É apenas o calor da lâmpada que ajuda a crescer o pão. Então, agora eu vou retirar ele, vou ligar o forno para aquecer o forno, para depois estar assando. Então, enquanto eu vou colocar uma cobertura nele, o meu forno vai aquecer. Então, vamos lá para a bancada. Então, aqui eu tenho uma gema de ovo e um pouquinho de leite. Lembrando que esse ovo é temperatura ambiente e o leite também. Por quê? Se eu colocar alguma coisa gelada no meu pão aqui que está crescido, ele vai tomar um choque térmico e não vai ficar legal. Então, é temperatura ambiente. Misturei e agora vou estar passando esta gema de ovo com o leite para que esse processo vá vá grudar segurar o salame e o queijo que eu vou colocar em cima, tá? Então, por isso que eu estou pincelando com essa gema de ovo com o leite, para segurar o salame que eu vou estar colocando aqui em cima. O meu pão demorou 1h20 para crescer, tá, pessoal? Eu acho que eu não falei isso primeiro. Então, só para deixar todos os detalhes, para vocês terem uma noção se vão fazer
quanto tempo, mais ou menos, que demora para crescer. Então, delicadamente, vou passando, não pode acalcar, porque ele já está bem crescido. Se eu acalcar, ele não vai ficar legal, porque daí ele vai baixar. Então, tem que ser bem de leve, bem delicadamente. Feito esse processo, vou estar, então, colocando aquele pouquinho de salame que eu deixei para trás, de linguiça, e o queijo, para deixar o meu pão bem rústico, bem bonito. E ele deve ficar bem saboroso também, esse pão. Vocês viram que foi bem rapidinho também para fazer, né? Então, agora aqui eu vou estar colocando, então, o salame e o parmesão em cima. Que aí o parmesão vai derreter e vai segurar esse salame para ele não cair quando o pão crescer. Então, um vai segurar o outro aqui. E agora, então, o parmesão. Vai ficar um pão bem bonito, bem rústico. Liguei o meu forno na temperatura máxima para ele aquecer bem rápido, porque eu também não posso deixar esse pão muito tempo esperando. Então, o tempo de eu colocar aqui é o tempo que o forno tem para aquecer. Ele está no 320 graus. E aí depois, agora quando eu chegar lá com o pão, eu deixo ele em 170 graus para assar esse pão. Então, agora vamos lá para o forno. 40 minutos, então, pessoal, que ele está aí. Está a 170 graus. Eu liguei só a parte inferior e ele está praticamente pronto. Mais uns 5 minutinhos para garantir que vai ficar bem assado dentro. E aí eu vou estar retirando para mostrar para vocês. Então, pessoal, retirei da forma o meu pão rústico com salame e queijo, ou linguiça e queijo, dependendo da região, chama-se de uma forma. E ele está aqui, bem lindão. Agora a gente deixa esfriar ele em cima de uma grade, para que ele não sua a parte de baixo, porque senão com o calor, se colocar ele diretamente em um prato, ele vai suar. Então, o ideal é sempre deixar sobre uma grade, onde ele tenha ventilação por baixo. Então, eu vou cortar um pedaço, mesmo ele estando quente, para mostrar para vocês. Vou cortar aqui na grade mesmo, para mostrar como ele ficou esse pão dentro. Ó, tá saindo fumacinha. Faz pouco tempo que eu retirei do forno, mas vou estar mostrando para vocês. Então, olha que pão bem lindão. Tá quente, mas dá para ver que ele tá super macio, olha. Super, super, super macio. Então, essa era a minha receita de hoje, a minha dica de hoje. Um pão rústico, fácil de fazer, bem rápido para você fazer, porque não leva grandes ingredientes, é um pão bem econômico, que você pode estar fazendo para fazer um diferencial na sua casa, ou mesmo para quem vende. Então, uma dica também que eu vou dar agora, para quem congela, que normalmente a gente faz e acaba não comendo tudo no mesmo dia, ou, né, para ele manter ele fresquinho, mantenha ele congelado. Eu deixaria agora ele esfriar, e aí eu coloco num saco plástico e levo ao freezer. Desta forma, você tem pão fresco por 3 meses. Retira 1 hora, 2 antes do consumo e o seu pão fica como se fosse fazer no dia. Então, essa é uma dica que eu faço aqui em casa e uso muito e é bem válida. Então, agora eu reforço o convite para visitarem o nosso canal, que tem o nome de Sobrevivência e Terapia. Visitam, se inscrevam, façam parte do nosso canal, que vocês vão ter muitas receitas legais ao seu dispor. Receitas fáceis, receitas que eu faço na minha casa, no meu dia a dia, e estou dividindo com vocês. Tenho já uma longa caminhada na gastronomia e estou dividindo todos os segredos, todas as coisas que eu uso, que eu faço, sem mistério,
para passar para vocês poderem estar fazendo os mesmos pratos que eu faço. Então, por hoje era isso, um pão rústico. Conto com vocês visitando o nosso canal. Se gostarem, se inscrevam, que vocês têm muito a ganhar. E até a próxima receita. Fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês.